Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão. E o pessoal às vezes me pergunta por que eu não gravo tanto vídeo. Bom, eu vou fazer um papo aqui reto com vocês antes de entrar no assunto principal. Do seguinte, por que eu não estou gravando tanto vídeo? É que é aquela coisa que eu falo, o diabo não é criativo, entendeu, gente? O diabo não tem criatividade. E aí ele pega, né, e usa as mesmas perguntas, os mesmos ataques, né, variando coisas mínimas, tá? Que esse canal já respondeu. Tipo, o Gibereia ler as escrituras. Eu falo, gente do céu, o cara não tem o trabalho de ler o capítulo inteiro. E vem falar sobre Gibereia, que já foi dito nesse canal. Maria não é mãe de Deus. Caramba, essa heresia já foi batida há mais de séculos e séculos e séculos pela Igreja Católica. Constantino fundou a Igreja Católica. Entendeu? Aliás, os absurdos são tantos que já teve protestante dizendo, né, que a Bíblia só surgiu depois do Concílio de Trento. E eu, gente, se a Bíblia surgiu desde o Concílio de Trento, como é que eles batem no peito que Martinho Lutero traduziu a Bíblia? E teve um maluco que chegou a dizer que a Igreja Católica só veio a surgir depois do Concílio de Trento. Não estou de onda, não. Aí eu falo, gente, se a Igreja Católica surgiu só depois do Concílio de Trento, contra o que Martinho Lutero protestou? Então a grande maioria que esses caras botam, entendeu? Já foi rebatido por esse canal e outro dia eu estava fazendo de novo, pela terceira vez, um vídeo do assunto que eu já tinha respondido várias vezes lá atrás, 3 vezes pelo menos. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que o canal está desmonetizado, entendeu? E você abre um canal, né, desse, e o aborrecimento que dá você fazer um vídeo, as pessoas não têm noção. Não é só você abrir uma câmera, não. Depois tem um monte de gente que vem aqui encher o teu saco até dizer chega. É impressionante. Então eu fico procurando outros assuntos, outras coisas para falar. Tipo, o protestante chega. O que não está na Bíblia que é essencial para a nossa salvação? Eu falo 3 coisas. A primeira é o cânon da própria Bíblia. Se o protestante é a favor da sua escritura, tem que ter esse cânon. Que eles não sabem se vem de Jâmina, se vem depois de Trento. Entendeu? Outro ponto que para mim é essencial, que não está na Bíblia, tá? É que há a maldição que aqueles que rejeitam a tradição oral caem na maldição da divisão, da divisão, da divisão. Isso não está na Bíblia, está na tradição católica e na tradição judaica. É comprovado isso pela história do próprio protestantismo. Tá? Isso é para mim essencial para a salvação, porque se cada protestante prega uma coisa completamente diferente um do outro, correto? E todos estão certos, eles estão dizendo que o cristianismo é um hospício, que não há uma verdade. É o tema que eu vou falar mais adiante nesse vídeo, sobre a verdade, o problema da verdade. Então, tanto faz você acreditar ou não na Bíblia, tanto faz você acreditar que Jesus Cristo é Deus ou um homem qualquer, tanto faz do protestantismo. Tanto é que, como vocês sabem, muitos deles dizem que Jesus Cristo é Deus. Isso é essencial para a salvação cristã. Porque você está seguindo um mero homem, que esse mero homem, essa criatura, foi lá e mudou os 10 mandamentos. Ele, sendo da tribo de Judá, se proclamou sacerdote, coisa que não podia, porque lá no Antigo Testamento, tá? O sacerdócio era perpétuo, a circuncisão era perpétua.
Não existe inferno no Antigo Testamento. E o protestante ele diz que acredita só na Escritura como autoridade de fé, e quando Jesus Cristo cita o livro de Macabeus como Escritura, porque ele vai tirar a ressurreição dos mortos do livro de Macabeus, a ressurreição do último dia, não é aquela ressurreição que o cara morreu lá como o filho da viúva lá morreu, aí foi lá o profeta e ressuscitou, não. Ressurreição dos mortos, o último dia, é do livro de Macabeus. E o protestante diz que aquilo não é Escritura. E depois diz que segue Jesus. Eu sempre falo, para mim não existe cristianismo. O que existe é o catolicismo e o resto é gambiarra. E outro ponto que para mim é essencial para a nossa salvação é que Deus não castiga. Eu acho que o católico que acredita que Deus castiga, tá? Aí vai ter gente dizendo aí que eu não acredito em inferno, mas o inferno é outra coisa que eu não vou nem entrar aqui na questão. Eu estou falando que o cara, eu não gosto de Deus, eu sou ateu, vamos supor, né? Eu sou ateu. Deus vai te castigar porque você é ateu. Aí, caramba, Deus deu livre-arbítrio para o cara. O livre-arbítrio do cara, pelas deduções que ele chegou, é que Deus não existe. Ele não viu prova concreta que Deus existe. Aí Deus vai lá e manda uma lepra pro cara, manda um AVC pro cara. E quando você tem um AVC, um infartozinho e acredita em Deus? É Deus que está castigando também? Porque se você seguir a Bíblia, esse é o raciocínio. Você pega o Antigo Testamento, o Deus que está ali, ele é extremamente. Cara, ele é um namorado possessivo. É um cara com sérios problemas psicológicos. É um Deus que Deus me livre seguir. Aquele Deus do Antigo Testamento. De tão ruim que ele é. De tão ridículo que ele é. Entendeu? A gente só tem essa visão de Deus Pai, apesar de Isaías falar isso, mas a gente tem essa visão de Deus Pai profunda a partir dos olhos do catolicismo, com Jesus Cristo. Que ele é um pai amoroso, que não fica lá em cima do trono mandando praga para quem não acredita nele. Né? Você é de outra religião aí, então vou te mandar aqui uma lepra aqui para. Gente, isso é ridículo. Eu não estou entrando aqui na questão do inferno. O inferno até depois eu discuto em outro vídeo, se alguém quiser. Então, são três coisas para mim que não estão na Bíblia, que são essenciais. É o cano da Bíblia. É que aquele que não ouve a tradição oral, que não tem respeito, está condenado a viver na divisão da divisão da divisão. Aliás, o protestantismo pega todas as pragas da Bíblia para ele, impressionante. E essa, que Deus não castiga. Essa mentalidade de protestante que Deus castiga, que dominou o Brasil ultimamente, ao qual não se sabe mais o que é verdade. A verdade se tornou um conceito ridículo no Brasil. Se Deus pregasse hoje em dia, olha, não levantarás falso testemunho, eu tenho certeza que vi um católico protestantizado dizendo, e a minha liberdade de expressão onde fica? Vocês sabem que esse canal, quem acompanha há muito tempo, eu jamais defendi liberdade de expressão irrestrita. Para mim isso é um escândalo. Tá? Eu sempre fui a favor da liberdade da verdade, da pessoa dizer a verdade. Apesar de muita gente chegar aqui e falar o que é verdade, quem é que decide a verdade. Bom, quando tudo é verdade ou a verdade é relativizada, você entrou no mundo protestante e ninguém está preocupado com a verdade. Essa que é a verdade. Em verdade, eu vos digo. Então, veio a questão do título desse vídeo. Monarca versus Mamãe Falei. O monarca está sempre pregando essa liberdade irresponsável e restrita.
Eu, mamãe, falei e foi tentar corrigir ele com um vídeo, gente, que me mostraram altamente ridículo. Mamãe falei e falou: se você manda matar alguém é crime, cara, até o monarca falou, é. E quando o monarca tá certo, cara, olha, você já começa a se preocupar. O QI do outro debatedor. Não é de homem, não. É porque, caraca, eu acho que o monarca, desculpa, ele tem sérios problemas cognitivos. Assim como o Arthur também me parece me ter. Porque eu jamais usaria esse exemplo para debater com o monarca. De jeito nenhum. O que eu usaria era o seguinte: monarca, olha só, era uma vez um rapazinho que era sócio de um canal, ao qual acusaram ele de ser do partido nazista. Tiraram o texto do contexto dele e aí fizeram essa acusação que não tem nenhum sentido para quem viu o vídeo inteiro. Se as pessoas que fizeram essa difamação, né, não tivessem essa liberdade de falar irrestrita, se eles fossem, só pudessem falar a verdade, você perderia, esse rapazinho perderia o canal? Provavelmente não. Se você tivesse o direito de defesa, né, no YouTube, no Instagram, sua conta seria cancelada? Provavelmente não. Mas aí você vem com essa insanidade, que todo mundo tem direito de falar o que quer, inclusive mentira, difamação, e depois você vai chorar pitanga na internet. Ah, que censuraram o meu canal, que eu tiraram do ar, que eu saí da minha empresa. Mas eles têm o direito de falar o que eles quiserem, segundo você. Então você não reclama. Você louva esse pessoal. Olha, agradeço a vocês por me difamarem, por falarem mentiras contra mim, mantendo a sua liberdade de expressão irrestrita. Pode o cara abrir um canal, dizer que médicos estão matando pessoas, ganhando dinheiro com isso. Imagina os médicos ganhando dinheiro matando pessoas. Porque o cara tem direito a falar isso, porque é a liberdade irrestrita dele. O brasileiro não sabe mais o que é opinião. Não sabe mais o que é opinião. Uma coisa é opinião. Outra coisa é você fazer uma acusação leviana sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas. Acabou. Você chegar e falar, médicos estão recebendo dinheiro para matar pacientes, não é uma opinião apenas. É uma acusação gravíssima. Você chegar e falar que tal comediante é racista e o vídeo dele não diz nada disso, ele diz muito pelo contrário, isso não é opinião. Isso é difamação, é levantar falso testemunho, é tirar o texto do contexto para arrumar pretexto. Ponto final. Opinião. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma amiga minha que acredita que alienígenas vêm aqui na Terra, vão em plantações aí, né? E fazem desenhos. É uma opinião dela. A minha opinião é o seguinte: os caras vêm lá do não sei aonde, atravessam a galáxia, né? Com N formas de comunicação que há na Terra, rádio, televisão, internet, descer com a nave ali em Brasília, quero falar com vocês, os caras vêm aqui cortar cana para deixar uma mensagem que ninguém entende. É melhor ET Bilu, que lá atrás da moita falou, busquem conhecimento. E ninguém está buscando. Talvez seja por isso que eles fazem isso, para ninguém entender
É para cada um ter a sua própria verdade, não sei. Porque buscar conhecimento ninguém está buscando. Então, quando o cara chega para mim e fala quem vai decidir o que é verdade? Eu falo, então é porque já não se sabe mais o que é verdade. Perdeu-se completamente o senso da verdade, a proporção das coisas. Então, você pode dizer que Lutero traduziu uma Bíblia que não existia e protestou com uma igreja que só ia surgir anos depois do protesto dele. Porque a pessoa perdeu o sentido da realidade, da verdade. Para mim, quem relativiza a verdade é que não está atrás dela. Ah, Cláudio, mas tem aquela frase do Voltaire. Eu não concordo com essas ideias, mas brigarei por elas para que você possa divulgá-las. Cara, se a ideia for uma opinião, beleza. Você pode ter a opinião que você quiser sobre qualquer assunto. Desde que esta opinião, tá, não interfira no direito do outro de viver. A sua liberdade é restrita ao outro. Ou então você vai viver no meio do mato. Não existe essa coisa de liberdade irrestrita. Isso é anarquia. Acabou, pura e simplesmente isso. O que o povo está querendo é anarquia. Não quer liberdade, quer libertinagem. Entendeu? Ah, quem é que vai regulamentar isso? Não sei, vamos sentar, vamos discutir. Mas o que não pode é o maníaco entrar dentro do colégio e ficar assassinando crianças. Isso não pode, isso é errado. Isso é medonho. Não pode uma pessoa ser acusada de algo levianamente e não ter o direito de se defender. Porque é aquela coisa que eu já falei nesse canal, uma mentira, tá? Aliás, 7 mentiras são divulgadas mais rápido na internet que uma verdade. Porque a verdade você tem que sentar e explicar para o cara. Você tem que pesquisar. Por isso que muita gente não opta pela verdade. Porque a verdade você tem que pesquisar, às vezes. Você tem que falar, não, não é isso. E muita gente, às vezes, não tem tempo para pesquisar hoje em dia. A gente recebe tanta informação, às vezes, né, no dia, na hora, que a gente, às vezes, não sabe o que é verdade e o que é mentira. Fica difícil fazer essa pesquisa. Mas tem sites que fazem isso pela gente. Tem sites aí, muito bons até. E também, gente, é um pouco de bom senso e raciocínio lógico, muitas das vezes. É o que está faltando nas pessoas. Então, eu acho que, na minha opinião sincera sobre esse assunto todo, a gente tem que procurar a verdade, sempre ouvir dois lados da história. Ah, eu só escuto a direita ou só escuto a esquerda. Então você não está procurando a verdade. Você está procurando ficar dentro da sua bolha e viés de confirmação. Escute os dois lados. Tanto é que no julgamento tem o quê? Advogado de defesa e advogado de acusação. Correto? Para que você seja bem informado. É assim que você forma opinião. Ponto final. Outro dia, para comentar aqui, para escandalizar o povo mesmo, o Lula chegou e falou que a Venezuela, né, lá em democracia na Venezuela, o cara ganhou democraticamente do voto. Gente, isso é uma mentira.
Ah, mas tem urna eletrônica. Gente, eu conheço gente que foi para a Venezuela, tá? E disse que o voto lá é de cabresto. Agora, o Lula podia dizer que a Venezuela é o paraíso de alguns cristãos da direita. Porque lá, por exemplo, o homossexualismo é proibido e o aborto é condenado com penas. A pessoa vai presa. Aí é o paraíso de alguns cristãos da direita. Alguns cristãos, no caso. Né? E até cristãos se mudando para a Venezuela. E eu dar glória a Deus, porque tem certo tipo de cristão aí que está dizendo que vai para o céu, que eu falei, gente, eu prefiro para o inferno, porque o pessoal que ele está dizendo que está indo para o inferno, né, pelo menos eu sei que lá o papo vai ser mais inteligente e a música melhor. Sinceramente. Então, é aquela coisa. A gente sabe que isso é mentira. Sabe que o Lula falou né? Testemunhos de pessoas que vieram da Venezuela. Não precisa nem de site de checagem. Eu vi muita gente da esquerda falando contra o Lula. Porque eu escuto os dois lados. O Lula, o que você está falando é um absurdo. Acabou. E o Lula podia ter feito uma coisa muito boa. E o que ficou? Ficou só aquela fala dele para o Maduro. Quer dizer, o Lula não amadureceu. Né? Ele ainda continua com aquela velha mentalidade de sindicalista. É uma pena. É uma pena também que estão aí de novo tentando fazer mais uma BR na Amazônia. Fizeram um tempo atrás, ela não durou 10 anos, porque tinha que fazer a ligação no Brasil com a rodovia. Gente, já tem uma ligação natural, se chama Rio Amazonas. Né? Este canal aqui vira e mexe e fala para as pessoas, gente, o pessoal fica aí falando sobre o juiz do STF que é indicado, o juiz do STF que é indicado. Eu falo, gente, para mim o juiz não tinha que ser indicado, ele tinha que passar por concurso, entrar lá por mérito. Mas aí o pessoal da meritocracia acha que eu estou errado. Olha o problema que isso dá. Olha o problema que isso dá. Porque se a pessoa entrasse lá por mérito e não indicação, porque ela tem competência, a gente não, né, não teria o candidato, né, que o Bolsonaro está apoiando aí, que é o Zanin. Né? Desculpa, mas eu não consigo, você bolsonarista, defender o Zanin, né, que o Lula quer botar lá. Se você consegue passar pano para isso, beleza. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas, né, lá o povo do conhecereis a verdade vos libertará. Lá a verdade é relativa. Né? O falso testemunho também me parece que lá é um mandamento que não existe, assim como na direita e nem na esquerda, né? Nos extremos. Então, são coisas que você vê que está errado. Está muito errado isso. E as pessoas ficam discutindo idiotices na internet. Né? Então, gente, é aquela coisa. Como é que o Brasil quer dar certo com isso? Não pode. Eu, quando eu vi, caraca, vamos fazer mais uma BR. Já tem a BR, vão lá asfaltar lá um trecho lá. Na Amazônia, para quê? Não vejo utilidade nisso. A Transamazônica, cadê a Transamazônica? Não tem. Naquele governo moralista que era o militar, que a gente tem as melhores pornochanchadas brasileiras, né? Assim, impressionante, né? Vamos moralizar a família e fazer pornochanchada. Mas pelo menos o cinema brasileiro sobreviveu, né? Isso. Então eu fico pensando, qual a lógica disso tudo? Qual o sentido disso tudo? Não tem, porque o Brasil está vivendo um protestantismo.
onde a verdade é plenamente relativa. A moralidade, né, está latente, né, é uma moralidade sem caráter. É aquela velha máxima, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Isso não pode dar certo. É um país imediatista, tanto é imediatista que nos países que são sérios há investimento em ferrovia, aqui em rodovia. O Brasil, com essa riqueza que ele tem de rios, um litoral maravilhoso, podia fazer vários tipos de transporte por aí, ele podia ser ligado por ferrovias, como um país de coisas imediatas, né? De obras que não são feitas para durar, aí se criam rodovias. São altamente custosas. Mas dane-se, né? O governo vai cobrar o IPVA de você mesmo. O produto vai chegar na sua casa mais caro por causa disso. O importante é que você tenha o seu carrinho para dirigir, né? Os pais não podiam ser ligados do norte a sul por uma ótima ferrovia, um expresso brasileiro? Podia. Mas é um país que morreu lá em 64, não sai mais de 64, tá? E acabou. Não tem um futuro, não pensa no adiante. Em fazer uma infraestrutura que funcione. Um metrô que seja bom. Não. Usar os recursos que esse país tem em favor desse país. A natureza aqui é para ser predada, não é para ser preservada. Tem tanta coisa que a gente tem que falar, né, que eu teria que falar, realmente. E é aquela coisa, e eu estou falando as mesmas coisas sobre religião. As mesmas coisas. Ah, assim, assado. Cara, já tem vídeo, já tem 2, 3 vídeos falando disso. História da igreja tem um curso todo meu aqui. Né? Então eu peço a vocês aí que ajudem no canal, né? Tem o apoia-se do canal. Se inscrevam lá, dê uma força aí, porque o canal já não está mais monetizado, né? E aí depois você vem cobrar, olha, Claudio, faça vários vídeos. A gente faz, mas sentar aqui, falar as mesmas coisas, de novo, de novo, de novo, aí eu me sinto que nem João Batista. Uma voz pregando no vasto deserto da internet. Não dá. Quantas vezes eu vou ter que falar que, olha, Pedro esteve em Roma, está aqui, papá, as provas documentais. Maria, mãe de Deus, por causa disso, disso, disso. Lá em Beré, os caras não leram o capítulo inteiro. Que Jesus, quando fala examinar as escrituras, ele está dando uma bronca nos fariseus, não está elogiando eles. Isso é uma adulteração protestante. Que Constantino não fundou a Igreja Católica. Quantos vídeos meus eu fiz esse? Quantos eu farei de novo? Não, gente, vamos evoluir, vamos procurar outros temas. Eu gosto de evoluir, eu não gosto de voltar nas mesmas coisas. Eu não gosto. Eu gosto de ver outros temas, outros assuntos, outras coisas que a gente possa evoluir, outras coisas que a gente possa conversar, interagir, fluir a vida. Entendeu? Eu gosto assim, a vida você tem que fluir. Você falou desse assunto 1, 2 vezes, tá bom. Se chegar a 4ª vez falando daquilo, é porque ninguém está prestando atenção, está todo mundo com preguiça de procurar. Acabou. É querer as coisas muito mastigado. E, desculpa, isso aí você vai ser um péssimo cristão. Procura aqui no canal que você quer, digita. Coisa mais fácil do mundo. E, gente,
Escute os dois lados da conversa, da direita e da esquerda. Faça esse favor. Tá bom? Faça esse favor. Então, esse é o meu recadinho. Né? Vocês espero que tenham gostado. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.